Boa noite a todos. Veja como é importante escolher um bom vice-prefeito, para não acontecer essas coisas, né? Outra coisa, com relação a esta retirada dos documentos aí, os documentos que eu retirei, eu fiz todo o levantamento, foi o primeiro vereador a falar sobre os absurdos das funções gratificadas da casa, fui eu, na primeira sessão de 2013. Esses documentos estão numa pasta, nem o Barreto teve acesso, nem o Ditinho, nem a Rosângela. Ninguém teve acesso, porque eu guardei, que eu sabia da responsabilidade que era ter esses documentos. Ninguém ficou sabendo, nem o próprio Barreto, com quem eu converso diariamente, nem os demais companheiros tiveram acesso a esses papéis. Portanto, estamos tranquilos. E também não ouvi a entrevista, vou ouvir ainda a reportagem aí, para até me posicionar. Nem vou comentar do assunto, porque eu não ouvi o que os radialistas falaram. Então, preciso ouvir para me posicionar. Com relação à saúde, vou falar bastante de saúde hoje, vou falar da audiência pública e dar uma boa notícia aqui. O governo federal determinou que Avaré está entre um dos 160 municípios que vai receber recurso do NASF, que é o Núcleo de Assistência à Saúde Familiar. Avaré saiu publicado esses dias. Com relação à audiência pública, por favor, projete para nós aí, meu amigo Everton. Essa é a foto que eu publiquei até nas redes sociais aí. Estiveram presentes 2 vereadores nessa audiência pública, Ernesto Albuquerque e Barreto. O Denilson chegou no finalzinho para fazer uma pergunta, mas não participou da audiência. E a audiência foi muito interessante, porque nós ficamos sabendo, vou passar alguns dados rapidamente, que 15% é obrigatório do orçamento, das receitas correntes líquidas, né, para investir na saúde. Avaré gastou 27%. Por exemplo, se vocês não sabem, nós vamos falar agora, 100.600 seringas descartáveis de insulina foram distribuídas para os diabéticos, sendo 104.400 só nos últimos 4 meses a abrangência dessa audiência aí, de fitas para glicemia. Ainda, às vezes, pode faltar um pouco. Veja só a quantia enorme desse material. Outra coisa, o PSF, Estratégia de Saúde da Família, já está abrangendo 44.065 habitantes da cidade e vai chegar, com a chegada hoje de 4 médicos dos mais médicos, 75% da população. Veja só como a saúde básica está sendo melhor estruturada agora. E, curiosamente, dos 4 médicos dessa segunda fase do Mais Médicos, todos são brasileiros, 2 são avareenses. Está aí, temos 2 médicas avareenses, entre essas 4 que estão chegando, e parece-me que chegaram exatamente hoje, e logo, logo estarão em atividade. Com relação aos medicamentos, cerca de mais de 5 milhões foram gastos no ano 2014, sendo que 70% cofres municipais, 24% números redondos, governo federal, e 6,50% em número redondo, governo estadual. E o sistema Horus de controle de medicamentos já foi implantado no Paineiras e já foi implantado no Paraíso. Logo, logo, todos os postos de saúde que têm conexão com a internet terão o sistema Horus, que é do Ministério da Saúde, para controle de medicamentos. Tudo isso nós ficamos sabendo através dessa audiência pública, assim como a unidade odontológica, que já foi citado pelo Barreto, já começou a atuar, vai atuar no Barra Grande, vai atuar lá no assentamento, vai atuar no Costa Azul. Nobre vereador presidente, que é dentista, portanto, a unidade odontológica foi recuperada, está atuando já. O que é mais que nós temos? Com relação à dengue, não há casos autóctones em Avaré. E eu tenho aqui um relatório de toda a região, só tem 3 casos autóctones, isto é, adquiridos no município de Botucatu, 3 casos. Todos os demais municípios da região de Avaré não têm casos autóctones por enquanto, o que não quer dizer que não possa ter. Nós vivemos uma situação muito complicada, em Marília, com casos de mortes, Ourinhos, etc., né? Jaú, muitos casos, Bauru. Então, Avaré, se eventualmente a população não colaborar, podem começar a aparecer casos de dengue, sim, até com risco de morte, eventualmente. Mas, felizmente, temos 2 casos importados que não foram adquiridos em Avaré. Essa é a realidade de momento. Eu estive ouvindo a gravação, graças ao trabalho solerte do nosso assessor, Marquinhos, né? As 2 entrevistas, tanto do Valdir Rodrigues quanto da Lúcia Leles.
Eu achei boas entrevistas. Quando se quer fazer um bom jornalismo, as duas entrevistas foram de um bom nível jornalístico, vamos dizer a verdade, e o Valdir foi muito feliz ao abordar na Rádio Paulista a questão do cheque. Ele foi humilde, reconheceu que houve uma questão de dificuldade de sistema, todo mundo sabe quando a internet cai a dificuldade que é, e houve um mau uso, na verdade, o vereador que poderia ajudar a solucionar o problema, criou mais um problema, porque as pessoas, principalmente pessoas de fora, estão chegando, pô, a Avaré está falida? Várias pessoas de fora ligaram para o Valdir, o que está acontecendo? Então, não foi uma boa atitude, acho que até o próprio vereador que fez a denúncia já se arrependeu, porque poderia ter esperado um pouquinho mais e agido no interesse do funcionário, e não no interesse próprio de se autopromover. Na verdade, foi essa tentativa que ganhou o vereador. Perdeu 2 votos, porque os dois, tanto o Valdir quanto a esposa dele, não votam mais nesse vereador, com certeza. Quer dizer, não ganhou nada, absolutamente, e só atrapalhou. E a Lúcia Leles deu uma boa entrevista interativa, foi uma entrevista de bom nível, de alto nível, diria, esclareceu uma série de dúvidas com relação à merenda, que certamente a Rosângela vai falar, e eu acho que foi uma entrevista muito interessante. Eu gostaria, só tenho 3h45, por favor, próximas fotos. Eu tenho uma sequência de fotos. Vem um vereador aqui, que não está presente, que fala que esse é um governo que só governa para os ricos. Então, aqui é uma sequência de obras que estão sendo feitas, a UPA, aí o Mais Médico atendendo, pode seguir. Tudo isso para quem que é? Para rico? Olha aí, acessibilidade, a questão do praia acessível, é para pobre. Aí o centro de recuperação, de reabilitação, aí a creche que está já para ser inaugurada, pode ir passando rapidinho, esses ozônios para buscar rural, né? Estudante rural, aí só em Santinho, esse é o Minha Casa Minha Vida, lá no Jardim Santa Mônica, 70 casas, pode ir passando. Aí também o asfalto do Paraíso, no fundo lá o Mário Emílio Banvarte. Veja bem, pavimentação da Orla do Costa Azul, são obras que estão acontecendo. A Academia do Idoso lá do Costa Azul, recentemente inaugurada, pode ir passando. Aqui a limpeza, que já foi citado, que o Maninho foi esperto aí, né? Fez um bom trabalho lá naquela ligação do Veracruz com o Ipiranga, aí limpeza de árvores, aí o asfaltamento, tapa-buracos, aí o Barreto teve nessa ponte aí que foi feita na zona rural, aí o ajeitamento da garagem, né, pode passar aí, estão arrumando a garagem, inclusive o fogão industrial, tudo isso acontecendo aqui em Avaré, tá certo? E tudo isso são obras que o governo, através de recursos próprios, ou através de recursos do governo federal e alguns do governo estadual, está mostrando e está governando para todos. Quando um cidadão chega e fala que é um governo que só governa para rico, é uma falácia e uma inverdade. Eu não vou dizer que é mentira, eu vou falar que é uma inverdade, né? Então, não tem sentido, quando se inaugura uma unidade de saúde, essa unidade de saúde da Anticavesse, que em breve, aí a reforma ali da Vila Jardim, tudo isso é para a população, principalmente para as pessoas mais humildes que utilizam serviços públicos. Porque a pessoa que tem condição, né, não vai utilizar, e geralmente não utiliza os serviços públicos com a frequência que as pessoas mais simples, utilizam. Então, eu fiz ali, volta um pouquinho, o Everton, ali é o Centro do Idoso, mais adiante, a próxima. Aí, o Centro do Idoso, o pessoal fazendo atividade, né? Então, a gente vê que desde a infância até a idade adulta, até os idosos, o governo tem programas, tem obras para mostrar. E isso é importante. É o Centro de Reabilitação, o governo federal, pode voltar um pouquinho, perto lá em cima do ginásio de esportes, vai ter um Centro Regional de Reabilitação. Tudo isso está acontecendo aqui, agora, em Avaré. Creche Camila Negrão e assim por diante. Então, eu fiz um apanhado, teria muito mais fotos para mostrar, mostrando muito claramente que atuando na educação, atuando na habitação, atuando na saúde, na infraestrutura, o governo está sendo um governo, vocês podem notar que não tem uma denúncia, os grandes denunciadores aqui, eles vão buscar buraco em parede, buraco no asfalto, porque não tem corrupção. Quando eu era oposição, quantos casos de corrupção denunciei aqui nessa casa? E eles não denunciaram um caso de corrupção até agora, até o ponto que eu sei.
Pode haver algum caso? Pode, eventualmente, até acontecer. E, se acontecer, também terá o nosso apoio na denúncia, porque a gente não admite, não compactua com isso. Então, dessa maneira, eu quis fazer essa apresentação para que as pessoas saibam que muita coisa de bom também está acontecendo em Avaré. E é função nossa também mostrar as coisas boas que estão acontecendo. Boa noite.